Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Como eu havia falado, eu vou fazer esse vídeo para vocês estudarem um pouquinho sobre o período que vai estar pegando da Roma, né? E aí, não vai ser obviamente tudo, porque Roma é muito extenso. Então eu vou falar só alguns pontos principais e também eu vou estar reforçando o que a gente havia comentado em sala de aula. Então, de antemão, Roma ela vai passar por 3 períodos, que é a realeza, que também é chamada de monarquia, república e império. E aí, primeiramente, na realeza, Roma ela vai ter, primeiramente, como primeiro rei, né, de Roma, Rômulo. A posterior vai vir Numa Pompílio, Túlio Hostílio, Anco Márcio, Tarquínio Prisco, Sérvio Túlio e Tarquínio o Soberbo. E aí, pessoal, o que a gente vai ter em Roma de antemão é que Roma ela vai começar sendo uma cidade inicialmente bem desenvolvida, vai ter rede de esgoto, vai ter ruas calçadas, vai ter uma construção de muralhas. Então ela vai estar se desenvolvendo. Como é uma monarquia, então é o governo apenas de um rei. Só que o que vai estar entrando em questão é que, com o passar do tempo, os reis em Roma eles se tornaram autoritários, eles queriam governar sozinhos e eles estavam sendo muito severos. Só que o que entra em questão, não tem como eles governarem, não deveria ter como eles governarem sozinhos, porque justamente se tinha um senado, se tinha a Assembleia Centuriana, que também poderia ser chamado de Conselho da Plebe, a Assembleia Popular. E aí justamente essa Assembleia Popular ela ia estar justamente auxiliando os reis de Roma nas decisões, porque eles não poderiam estar governando sozinhos, escolhendo tudo sozinho. E aí justamente com esses reis se tornando autoritários, o que acontece justamente é que a aristocracia ela vai dizer, não, olha, acaba essa palhaçada, não vamos ter mais monarquia, e agora vai entrar a república. E quando entra a república em Roma, a gente vai ter que ela é uma república aristocrática. Por que aristocrática? Porque justamente é o governo de uma pequena parcela, que no caso é a aristocracia. E a aristocracia é o quê? Ó, quem tem dinheiro. Então, justamente é isso. Por isso que é uma república, porque agora vão começar a se escolher as pessoas que vão governar. Essas pessoas que vão governar Roma são chamadas de cônsules. Esses cônsules, eles vão ser 2. Vai ser justamente um chefe administrativo e outro chefe que vai ser o militar. Então, beleza. Com essa ideia, é para tentar deixar com que o governo de Roma não seja tão autoritário e não seja tão extremista, porque vai se ter mais de uma pessoa, né, escolhendo as coisas. E não somente isso, mas também vamos ter o Senado. O Senado ainda está aqui atuante. Só que aí o que vai acontecer justamente é que, por ser um governo aristocrático, quem estava quem estava representando as pessoas em Roma eram os clientes. E os plebeus, o que acontecia com os plebeus? Então, a galera tava nem aí pra eles. E isso fez com que surgisse muita revolta para os plebeus. Pô, como é que alguém vai escolher defender os direitos dos plebeus, sendo que ninguém tá nem aí pros plebeus? Então, não. Então, os plebeus começaram a se revoltar cada vez mais para tentar entrar mais nessa questão da política, porque ninguém estava representando eles. Então, aí uma das coisas que se tinha é que as leis romanas, elas eram faladas, não se tinham leis escritas. E por não se ter leis escritas, a galera podia mudar de opinião do nada, tá ligado? Então, tipo, a lei agora é essa, mas não, mudei de ideia, agora a lei vai ser outra. Então, não era uma coisa muito legal para Roma. E aí, justamente com o passar das revoltas, os plebeus eles começam a conquistar alguns tipos de direitos, algumas coisas melhores para ele, né? Algumas melhorias. E uma delas foi ter o tribuno da plebe. Esse tribuno da plebe vai ser basicamente a mesma coisa como se fosse um senado. Vai ser várias pessoas da plebe, não é a aristocracia agora, é a plebe que está entrando na política. E essa plebe ela vai começar a ter poder de veto. Então, se algum aristocrata fizesse alguma lei que fosse contra os plebeus, que não estaria favorecendo os plebeus, esse tribuno da plebe, que era só composto da plebe, dos plebeus, iria estar, então, vetando para que essa lei não entrasse em vigor.
Então, isso aí era um ponto muito positivo. Outra coisa também é que agora as leis vão passar a ser leis escritas e também vai ter a possibilidade de plebeus se casarem com clientes, o que antes não podia acontecer. Outro ponto também foi que agora se podia chegar a ter eleições dos cônsules, dos magistários, que fossem plebeus. Então, os plebeus poderiam chegar à condição de um cônsul, relembrando o cônsul, no caso, os cônsules e o cônsul, tanto faz, né? Só um que é no singular e outro no plural. Mas o cônsul, ele vai ser a pessoa de maior importância dentro da civilização romana. É como se fosse um presidente, né? Então, o cônsul é basicamente isso. Então, agora sim, pode-se ter um plebeu que é um cônsul. E ainda outro ponto também é que agora vai acabar a escravidão por dívida. Então, a galera que estava devendo demais se tornava escravo, não se tem mais isso. Então, a galera já estava lá de boa, vamos fazer dívida, que a gente não é mais escravo. Então, temos essa situação em Roma. E aí a gente tem que o território romano se torna um território muito amplo, a galera começa crescendo bastante seu território, principalmente na Península Itálica. Então, tá cada vez mais se expandindo seu território. E com essa expansão, a gente vai ter que, nesse período, Roma se torna uma grande civilização poderosa. Por quê? No momento que Roma chega numa região, ela, além de pegar a galera que estava naquela região e fazer essa galera se tornar escrava por guerra, ela pegava toda a riqueza. Então, basicamente, supondo, temos Pernambuco e vamos ter Rio de Janeiro. 2 estados. Então, aí, justamente, a galera do Rio de Janeiro vem aqui para Pernambuco e invade essa nossa região. E o que é que a galera do Rio de Janeiro vai fazer? Vai dizer o seguinte, ó. Todo mundo que é aqui de Pernambuco, né? Já que eu invadi vocês e vocês perderam essa batalha, todos vão se tornar escravos por guerra. Porque vocês estão no território, aí eu quero você como meu escravo. E acabou-se. E aí, outro ponto também é que as riquezas que vocês têm aqui no território de Pernambuco agora me pertencem. Então, era isso que acontecia em Roma. Então, Roma acabou enriquecendo bastante porque as riquezas que eram da civilização, ela pegava para si. E aí, antes disso, a gente vai ter também que Roma ela vai ter uma agricultura e uma pecuária desenvolvidas. Vão ter pessoas, grandes proprietários de terras, pequenos proprietários de terra. Obviamente, grandes proprietários vão ser os clientes. Os pequenos proprietários, os plebeus, normalmente. Então, aí as pessoas trabalhavam em suas terras. E aí, justamente, como as pessoas trabalhavam em suas terras, normalmente os clientes eles tinham escravos para trabalhar para ele, ou senão alguns trabalhadores livres. Então, isso era uma realidade muito comum. E além disso, a gente vai ter que Roma ela começou fazendo comércio com várias outras civilizações, como por exemplo o Egito, a Macedônia, a Índia. Então, a Roma em si estava se desenvolvendo cada vez mais, ela tinha uma importância. E além do que a gente percebe a importância de Roma, porque Roma, a queda dela acaba um período da história. Então, quando a gente vai estudar lá na frente a queda de Roma, a gente vai ver que a queda de Roma dá o fim da Idade Antiga para a Idade Medieval, a Idade Média. Então, justamente, Roma se torna bastante importante. Ela é uma grande propagadora da religião católica também pela Europa. Então, Roma ela vai ter a sua importância na história. E aí, justamente, como eu comentei com vocês, tinham pessoas, os aristocratas, os clientes no geral, né, a galerinha com dinheiro, que essa galera vai ser justamente a que vai ter o domínio dos escravos. Mas a gente não pode dizer que a sociedade romana é uma sociedade escravista ou escravocrata. Por quê? Porque justamente a sociedade romana, ela não tem como se toda a sociedade ao redor dela vivesse à base da escravidão, o que acontecia aqui no Brasil na época da chegada dos portugueses, no período do Brasil Colônia. No período do Brasil Colônia, tínhamos sim uma sociedade escravista que tudo era, não vamos colocar pessoas para trabalhar porque temos escravos, o escravo é a nossa principal mão de obra. Não, em Roma não tinha isso, em Roma tinha sim pessoas trabalhando. A escravidão em Roma não é uma escravidão por cor, é uma escravidão por dívida, era no caso no passado, que depois foi abolida, e depois uma escravidão por guerra, que se permaneceu. Então, a questão de Roma utilizar da escravidão era só porque ela invadiu uma região e falou, ó, você não vai ficar de boa aqui sem fazer nada, você vai se tornar meu escravo. Então, isso era uma realidade que tinha naquela época.
Então, justamente, isso era uma realidade. Então, não é dizer que Roma era escravista porque ela queria adotar o sistema de escravidão, porque ela caracterizava as pessoas como inferiores. Ela só utilizava da escravidão porque não queria deixar as pessoas que ela conquistou de boa. Então, Roma não era escravista, tá? Tanto é que os escravos em Roma, eles poderiam assumir vários tipos de função. Então, muitos dos escravos que se tinham em Roma eram pessoas totalmente intelectuais. E essas pessoas intelectuais, elas ensinavam aos filhos das outras pessoas, agindo como funções de pedagogo e professores. Além do que, vamos ter que além desses escravos trabalharem como pedagogos, eles também poderiam atuar organizando e vistoriando as obras públicas. Eles podiam trabalhar também na construção de estrada. Eles também poderiam trabalhar fazendo praças. E uma função muito comum para os escravos era a de gladiador. Basicamente, um gladiador vai ser uma pessoa utilizada para lazer. Então, vão pegar um homem, normalmente, que vai se ensinar a ele, ou não, né? Depende do que o imperador, o cônsul naquela época vai querer. Então, vai ensinar ele como guerrear, como segurar uma espada, um escudo, entregar a ele isso e colocam ele dentro de um grande estádio, como se fosse um grande estádio, tá? E aí, justamente, colocam ele lá para servir de entretenimento para o público. Por quê? Vai jogar ele lá, joga uma fera, normalmente era um leão, ou se não, era um tigre, e ele ia lutar contra esse tigre ou esse leão. E aí, ele permanecia assim, né? Lutando, ele é um gladiador. E aí, justamente, é matar ou morrer. Então, essa era uma realidade muito comum que se tinha para os escravos que eram classificados como gladiadores em Roma, tá? E aí, justamente, outro ponto também é que, como Roma ela teve uma grande expansão territorial, o seu território, quando ela vai aumentando, ela também vai aumentar de tabela, né, os escravos. Por quê? Tô chegando, invadindo uma região, chego, invado essa, saio invadindo, pegando aquela galera, e aquela galera é o quê? Escrava. Então, se tem muita gente que é escrava, então, as pessoas preferiam o quê? Contratar uma pessoa para poder trabalhar ou pegar um escravo? Obviamente é pegar um escravo. Então, vai surgir um grande problema em Roma. As pessoas estão passando fome, porque não tem emprego, porque os clientes preferem colocar para trabalhar os escravos. Então, aí a plebe, ela vai acabar ficando com uma grande necessidade, porque ela não tem emprego, ela não consegue trabalhar direito. Obviamente vão ter pessoas que vão ficar realmente muito ricas e outras pessoas que vão ficar muito pobres. Mas tem alguns plebeus que sim poderiam conseguir enriquecer, que era o caso dos cavaleiros. Os cavaleiros vão ser plebeus que normalmente eles vão conseguir ascender na sua vida. Então, essa perspectiva de ascender eles vão ficar ricos, vendendo normalmente artesanato. Só o que acontecia? Não se tinha uma mobilidade hierárquica, então ele não podia simplesmente se tornar um cliente agora. E o que aconteceu? Justamente falaram que não, ele não vai ser um cliente. Deus me livre um plebeu se tornar um cliente. Ele vai ser o quê? Um cavaleiro. Por quê? Porque ele tem tanto dinheiro a ponto dele conseguir comprar um cavalo. Então, o plebeu que enriquece, normalmente a partir do artesanato, ele vai enriquecer e vai conseguir comprar um cavalo. Se ele conseguir comprar um cavalo, ele se torna um cavaleiro. Então, temos essa realidade. Mas, obviamente, vão ter plebeus que, como eu falei para vocês, que estavam sem trabalho e não conseguiam se manter. Isso sendo uma realidade muito comum em Roma. E aí, justamente, vão ter vários problemas. A realidade social tá muito ruim para os plebeus. E aí, nesse período, vai começar a surgir, né? Vai nascer duas bênçãos, que vai ser Tibério e Caio Graco. Ambos vão ser irmãos, que esses irmãos vão ser da plebe e vão tentar ajudar a plebe. Pronto, vai surgir então, como eu falei, Tibério e Caio Graco. E aí, Tibério, ele vai se tornar cônsul e vai simplesmente tentar colocar a lei da reforma agrária. A lei agrária em Roma. Só que a lei agrária é um ponto muito delicado. Por quê? É pegar terras que são improdutivas, que não estão sendo utilizadas, e ele ia distribuir essa terra para que
As pessoas, os plebeus que estavam sem condições de arrumar um emprego porque estava difícil, o pessoal queria oferecer emprego para os plebeus porque eles tinham os escravos. Então aí ele ia pegar essa terra e ia botar lá para os plebeus morarem para poder conseguir viver, né? Sobreviver, construir uma vida ali, porque eles iam ter local para poder fazer a produção agrícola, pelo menos para poder, né, manter-se vivo. Só que eram terras aristocráticas. Mas, assim, a terra não ia passar a ser uma terra dos plebeus. Era só tipo, fica aqui morando, sabe? Fica vivo. Mas mora aqui, mas fica vivo. A terra não é tua, mas tu vai ficar aqui por enquanto. E por isso, Tibério, ele acabou sofrendo muita pressão pelos aristocratas até que ele foi assassinado pelos aristocratas. E aí, depois disso, seu irmão, Caio Graco, ele assume o poder e quando ele assume, ele começa colocando a lei do trigo, que basicamente ele ia estar propondo, né, para que os pobres eles conseguissem comprar trigo com um preço diferenciado, que eles conseguissem com um preço menor. E aí tentar mais uma vez ajudar a população pobre, os plebeus, para conseguirem se manter vivos. Só que ainda assim, ele tentou voltar com a ideia da lei da reforma agrária. E essa lei agrária, né, ela não ainda era boa para a aristocracia. E ele, mais uma vez, também, né, sofreu, igual seu irmão, com várias pressões dos aristocratas. Só que aí ele não estava mais aguentando as pressões e ele manda um escravo matar ele. Então, esse foi o fim de Tibério e Caio Graco. Que eles tentaram várias vezes, pessoal, fazer coisas para a população, mas que a aristocracia não permitiu. Saindo um pouquinho mais dessa questão da sociedade e entrando na cultura, a gente vai ter que, basicamente, a civilização romana, como eu já havia comentado, ela foi um ponto de referência para vários outros povos, ela teve a sua influência. Ela também sofreu influência da Grécia. A gente viu também sobre Grécia, como ela era importante. E aí ela teve essa mistura da Grécia, que a gente até viu na sala, um pouquinho sobre os deuses gregos, que eram muito semelhantes aos deuses romanos. E aí, em relação ao casamento, a gente vai ter que o casamento é um acordo, normalmente era um acordo contratual, que esse acordo que o pai da noiva ia estar escolhendo o futuro marido dela. E aí, quando eles aconteciam de encontrar o marido, eles faziam um grande banquete, reuniam a família tinha a união entre elas. E aí, a esposa, ela basicamente era uma espécie de transferida para a casa do marido. Realmente tratada como objeto, né? Em relação ao lazer, como a gente havia comentado, tinha essa questão das lutas de gladiadores que aconteciam. Eram verdadeiros espetáculos. Tinham batalhas navais, minha gente, pra vocês terem noção. Navios atacando uns aos outros, uma coisa bem bizarra. E também tinham os Jogos Olímpicos, que esses Jogos Olímpicos eram semelhantes ao que tinha, né, que a gente tem hoje em dia, esses jogos. E aí, isso tudo também tinha espetáculos teatrais, tudo servindo, né, pra uma espécie de entretenimento da população. Outro ponto também que a gente vai ter é sobre a religião romana, que ela vai aderir 2 momentos. A religião romana, ela vai ser inicialmente politeísta, e nessa religião politeísta, né, que a gente já comentou, eram vários deuses. Então, por exemplo, Zeus, deus do trovão, religião grega, né? Politeísmo grego. Já em relação ao romano, é a mesma coisa, o deus do trovão, deus dos deuses, só que em vez de se chamar Zeus, ele vai se chamar Júpiter. Outro ponto também, vamos ter Ares, o deus da guerra. E na civilização romana vai ser Marte. E assim por diante, vários deuses, como Vênus, Netuno, Baco, enfim. E aí, primeiramente, vamos ter, essa sendo a realidade, uma região que vai ter vários elementos marcantes que a religião ela influenciava. Então, a religião tinha a sua importância. E aí, justamente, quando a gente vai ter quando a gente vai ter a união dos vários povos, porque como a Grécia, ela aumentou, né? Grécia não, perdão. A Roma, ela aumenta essa proporção territorial. Ela vai ter também essa mistura de vários deuses,
Por isso que ela se torna politeísta, né? Porque justamente e também os deuses gregos são muito semelhantes aos deuses romanos. Então, é uma mistura dos gregos, os romanos, os etruscos, enfim, é uma mistura de vários tipos de deuses que se tornou o politeísmo e um pouco da religião romana. E aí, é uma religião oficial do Estado, então o Estado, ele controla a religião romana. E além disso, os deuses, eles são como pessoas normais. São seres humanos só que imortais, né? Vão ter sentimentos e vão agir como humanos qualquer. E aí, como o Estado, ele adotava a religião cristã, a religião politeísta, eles perseguiam os cristãos. E aí, quando eles perseguiam os cristãos, eles tentavam fazer com que essas pessoas adotassem o politeísmo, mas caso não, eles poderiam ser assassinados, sofrer alguns tipos de punições. E aí, os cultos que eles faziam aos deuses deles poderiam ser em vários locais, eles faziam suas homenagens para os seus deuses. Mas depois de um tempo, é que a gente vai ter que a religião cristã ela vai ser adotada. E aí, quando ela é adotada, facilmente ela acaba se espalhando por todo o território romano. E aí, justamente, a gente vai ter Roma se tornando cristã. Que a gente vai ver isso mais pra frente nas outras aulas. Como isso e a partir de quem que Roma se torna cristã. Isso vamos ver nas próximas aulas. E em relação às mulheres em Roma, a gente vai ter justamente que a mulher em Roma, ela vai expor, na forma de se vestir, por exemplo, o seu grau de riqueza. Então, as mulheres que elas eram as mais ricas, elas andavam com roupas melhores, com pérolas, com adornos, com ouro, enfim. Quanto mais arrumada a mulher andasse, você percebia que ela era uma cliente e não uma plebeia. E aí, outro ponto também é que a mulher ela poderia aprender a fiar, a tecer, né, mexer com os tecidos. Ela tinha que cuidar dos seus filhos, cuidar da casa. Mas assim, ela tinha, de certa forma, uma liberdade e uma autonomia. Não é igual na Grécia. Então a mulher aqui, ela é assim, com mais liberdade. Em alguns assuntos, até as mulheres eram consultadas. Então, por exemplo, pode soar um pouco machista, mas realmente era na época. Então, assuntos que eram votados à família, a filhos, assuntos de casa, as mulheres eram consultadas porque diziam, não, elas têm um domínio muito mais à frente. Então, apesar de ser um pouco machista, mas era o que se tinha, sabe? Então, aí, as mulheres eram consultadas em relação a esses assuntos. Mas um ponto negativo é que as mulheres também, por não serem consideradas cidadãs romanas, elas nem no censo demográfico elas apareciam. Então é como se elas nem existissem, sabe? Mas tipo, não, mas para esse assunto consultamos as mulheres. Mas ela não é cidadã romana, então ela não é uma pessoa que deve participar da vida política. Enfim, pode parecer limitador a situação da mulher. Mas como eu falei pra vocês, em relação à Grécia, ela tem bem mais liberdade, tá? No caso, a Atenas. Porque a gente estudou, né? Atenas, que a mulher, né? Misericórdia, não pode fazer nada. Enfim, foi só... Tô passando pra vocês aqui somente, assim, um pouquinho. Eu sei que é longo, são 23 minutos. Mas é só um pouquinho do que tem de Grécia. De Grécia não, de Roma. Porque, enfim, vamos falar muito mais ainda sobre Roma, tá? É isso aí. Aí vocês respondam a atividade e qualquer coisa, né? De dúvida, é só perguntar.